Boa noite a todos. Agradeço a presença de vocês, a quem está aqui presencialmente e aos que estão online. Hoje a gente vai abordar um tema de bastante relevância e que é bastante atual, né, que é a questão da cidadania italiana. Como todos nós sabemos, existe muitas dúvidas em relação ao que tem acontecido, né, em função dessa nova legislação sobre a cidadania italiana. E hoje a gente já traz aqui no nosso escritório três grandes nomes na área, começando pelo Daniel Tadoni, que é conselheiro do CGIE, que é o Conselho Geral Italiano do Exterior. Ele é um renomado genealogista que vai tratar da parte histórica para nós, aqui sobre o que envolve a cidadania italiana e também a questão política. A gente também tem o Dr. Cláudio Lagana, que é um advogado italiano que acabou de chegar hoje, né, da Itália. Muito obrigada por você vir aqui ao escritório, que vai tratar da questão jurídica na Itália, né, das teses que estão sendo discutidas sobre o tema da cidadania italiana. E a gente está aqui com quem idealizou, né, esse debate, que é a sócia fundadora da Rotuno, a Gabriela Rotuno, que é CEO da Rotuno Cidadania. É um prazer tê-los aqui. Ela tem uma experiência muito grande em cidadania italiana, também em cidadania portuguesa, espanhola, e vai abordar as questões práticas, né, da cidadania italiana. Então, primeiramente, queria agradecer muito vocês estarem aqui conosco hoje, e a gente gostaria de fazer um debate mais interativo. Então, a gente vai começar, né, com a experiência do Daniel, né, sobre a história, que é bastante interessante, e depois a gente vai fazer umas perguntas, e a gente gostaria muito de contar com as perguntas de quem está aqui presencialmente, como também quem está online. Então, Daniel, se você puder começar e abrir os trabalhos, a gente agradece muito. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Boa noite aos que estão aqui, estão acompanhando remotamente. Agradeço pelo convite, fico aqui feliz de estar à presença de tão ilustres personagens. E, bom, vou tentar ser rápido, né? Eu sou uma pessoa um pouco prolixa, mas tentarei, prometo ser rápido. Quando a gente fala de cidadania italiana, eu acho que é sempre interessante contextualizar, né? Que não seja uma coisa apenas mecânica, ou que seja algo, digamos assim, sem estar com a sua devida perspectiva histórica, né? Porque, afinal, quando as pessoas obtêm o reconhecimento da cidadania, ou pretendem obter, isso acontece também porque existe um percurso, né? Um percurso familiar, histórico, de resgate, pelo menos um resgate genealógico e, obviamente, se nós pensamos do ponto de vista do que é importante, do que seria desejável, né, que esse resgate seja também um resgate de italianidade, resgate de amor pela Itália, né? Então, de redescoberta, né, das suas raízes, que muitas vezes também esse apagamento aconteceu por motivos históricos, né, o tempo decorrido e tantas outras situações que ocorreram desde a chegada, né, dos imigrantes ao Brasil até os dias de hoje, né? Por que a cidadania italiana, né, ou seja, quando nós falamos de cidadania do ponto de vista dessa relação entre o indivíduo e o Estado italiano, por que ela sempre foi reputada por ser aquela mais generosa, né, ou aquela mais ampla? Né? Porque existem motivos históricos para isso. Isso não aconteceu por um acaso legislativo. Isso aconteceu por uma decisão do Estado italiano. Primeiro porque a quantidade de imigrantes italianos, o número de imigrantes da Itália a partir ali da unificação foi gigantesco. Ou seja, a Itália é um país que viu a sua população imigrar em números proporcionalmente gigantescos. Então, pode-se dizer, isso é muito difícil de estabelecer com toda certeza, porque esses números demográficos não são tão certos, mas
é lícito dizer que, entre os países europeus, pelo menos, a Itália é o país que mais viu sua população emigrar, né? E isso é fácil notar quando nós percebemos que, entre a unificação da Itália e o fim da Segunda Guerra Mundial, cerca de 26 milhões de italianos emigraram. São 26 milhões de pessoas. Óbvio, muitos retornaram e voltaram a viver na Itália, mas também mais da metade ficou no exterior. E essa ligação da Itália com a sua diáspora, né, ou seja, com esse contingente enorme de pessoas que saíram da Itália para tentar a vida no outro país, que em grande maioria saiu por causa das suas condições de vida, condições de trabalho, etc. A ideia do legislador, né, sobretudo o legislador em 1912, né, da Lei 555 de 1912, foi aquela de manter os laços, né, ou seja, de manter um cordão umbilical entre a Itália e esses filhos no exterior permanente. Né, ou seja, foi uma ideia de, pela nacionalidade, pela cidadania, manter esses laços, fazer com que essas pessoas não se desconectassem completamente da Itália. Isso se vê nos debates parlamentares da Lei de 1912. Né? Isso já existia no Código Civil de 1865, só que o Código Civil foi um momento antes da grande imigração. Né? Já em 1912, nós já havíamos experimentado a grande imigração, e isso ficou bastante claro nos debates parlamentares, porque houve discussões sobre o tema. Né? E por isso que também, né, não quero pular demais, porque nós vamos chegar lá, por isso que o decreto que acontece agora no último mês de março, ele é problemático em uma quantidade enorme de situações. Também porque ele trai o desejo do legislador do passado. Porque ele volta no tempo para anular efeitos que o legislador do passado quis que ocorresse. Né? Então, essa ligação permanente com a sua diáspora, não apenas por uma questão de manutenção desses laços como benefício da diáspora, mas ele foi pensado, sobretudo, como benefício para a Itália. E por quê? Não apenas pela ideia que essas pessoas poderiam um dia voltar à Itália, como também a Itália era bem consciente, os legisladores eram bem conscientes, os parlamentares, de que a Itália não possuía colônias, né? Ou pelo menos não as colônias como outros países possuíram. A Espanha, Portugal, França, Reino Unido. Né? Então, enquanto esses outros países da Europa Ocidental possuíam colônias e puderam, de alguma forma, expandir sua esfera cultural por outros países, a Itália não teve isso. A Itália fez uma tentativa malfadada na África de ter colônias, não deu certo. E muitos viam na América do Sul, sobretudo, como uma possibilidade de algo que depois na literatura científica, histórica, na historiografia, foi chamado de colonialismo imigratório. Né? Ou seja, uma forma da Itália exercer algum tipo de influência em governos, em países estrangeiros, através da sua diáspora. Então, a Itália contou isso com isso do ponto de vista geopolítico. Né? Então, isso não nasceu do nada. Né? Basicamente, nós temos, desde a fundação da Itália como Estado-nação, em 17 de março de 1861, 3 leis básicas que regulam a nacionalidade italiana. Então, a primeira foi o Código Civil de 1865, né? Que ali nos seus primeiros artigos do livro primeiro, né? Logo no início do Código Civil, dava as bases para a regulação da cidadania italiana. E no artigo 4º, né, desse livro primeiro, do Código Civil, dizia uma frase muito simples e muito significativa, que é italiano o filho do pai italiano. Ponto. Nem mais, nem menos. Ele não exige nenhum outro tipo de formalidade. Ele simplesmente diz que, havendo o reconhecimento da filiação entre um filho e um pai,
esse filho é italiano. Tá? Onde quer que ele nasça, a qualquer tempo, em qualquer situação. Depois, essa determinação do Código Civil foi confirmada na Lei de 1912. Tá? Então, na Lei de 1912, que é uma lei orgânica sobre cidadania, uma lei que fala só sobre o tema da nacionalidade, no artigo 1º, basicamente, é a mesma coisa que tem no Código Civil, que é italiano, filho de pai italiano. E essa legislação de 1912, ela ficou em vigor 80 anos. 80 anos até a entrada em vigor da lei atual, que é de 1992. Obviamente que no meio do caminho aconteceram muitas coisas. Né? Foram 80 anos, sobretudo porque no meio desses 80 anos houve a Constituição da República Italiana. A Itália passou de ser uma monarquia, um reino, para uma república, né? Em 1947 foi feita uma Assembleia Constituinte e entrou em vigor, em 1º de janeiro de 48, uma Constituição. Que, obviamente, a Constituição que entra em vigor em 48 traz, por exemplo, vários fundamentos do Estado, que é o Estado contemporâneo, né? Que é a igualdade dos cidadãos, igualdade entre homens e mulheres, etc. Isso, obviamente, tem uma influência na Lei de Cidadania, na Lei de 1912, com duas grandes e importantes sentenças da Corte Constitucional com relação à cidadania. Uma em 75, outra em 83. Basicamente, ambas abordando a questão do papel da mulher na transmissão da cidadania. Primeiro, nela não perder a cidadania, em 75, e depois no fato dela transmitir a cidadania em 1983. E tudo isso, obviamente, depois fins da década de 80 e começo da década de 90, existe um novo debate sobre a questão da lei de cidadania, e entra em vigor em 1992, em agosto, a lei atual de cidadania, que é a Lei 91 de 1992, que é a lei em vigor. Muitas vezes agora, nessa situação, nós falamos nova lei, mas a lei continua a mesma. Tá? Então, são modificações à lei de cidadania que ocorreu agora com o decreto 36 deste ano. E o legislador, em 1992, então nós estamos falando ali 35 anos mais ou menos, ele quis manter o princípio do ius sanguinis, ou seja, o princípio da relação da Itália com a sua diáspora, mesmo já passadas algumas gerações, intacto. Essa foi a vontade do legislador em 1992. Né? E a situação que nós encontrávamos até março desse ano, antes dessa interrupção brusca e violenta através desse decreto 36, é esse cenário em que a Itália, conscientemente, sabendo dos efeitos que todas essas leis possuem, decidiu manter esse vínculo entre o Estado italiano e a diáspora. Né? Então, esses efeitos foram acontecendo. Obviamente que os efeitos dessas leis não passaram despercebidos por quem analisa esses fenômenos, sobretudo do ponto de vista sociológico. Né? Então, por exemplo, aqui eu trouxe, entre tantos livros, eu trouxe um livro que é um livro muito significativo, né? Que esse livro chama Fardelli d'Italia, que é um trocadilho com um hino italiano que é Fratelli d'Italia. Né? E Fardelli d'Italia, interrogação, né? É o quê? Os italianos no exterior são um fardo para a Itália? Né? Fardello é fardo, né? Ou seja, nós somos um fardo, um peso para a Itália deve continuar carregando esse peso. E aqui tem toda uma discussão sociológica sobre isso. E por que eu abordo isso? Eu abordo porque, obviamente, o decreto, esse livro é um livro de 2009, se eu não me engano, então é um livro que já tem um tempo, mas o decreto o decreto resolveu olhar só pelos lados negativos. Né? Ou seja, o decreto ele escolheu um lado e foi, né? Ou seja, o governo italiano, né? Através de algumas pessoas, escolheu ver as coisas só pelo prisma da negatividade e seguiu em frente e fez o seu caminho. Obviamente que a maioria de governo na Itália decidiu que esse decreto deveria ser aprovado e foi aprovado com relativa folga, né? Ou seja, não houve
e não precisou nem, por exemplo, para quem está mais a par do tema, não precisou nem ser colocado uma questão de fiducia no parlamento, ele passou com folga, sem nem mesmo isso ser necessário ser colocado pelo governo. Nós hoje chegamos com a conversão do decreto em lei, né? Ou seja, no fim do mês passado, com a Lei 74 de 2025, o decreto foi convertido em lei, com emendas, né? E esse decreto, obviamente, traz nele uma série de problemas, ou seja, uma série de situações que criam algumas situações que eu defino certamente um pouco monstruosas, né? Monstruosas no sentido que são anormais do ponto de vista da lei, né? Do ponto de vista dos princípios básicos do direito. E, claramente, isso será abordado agora em seguida, mas eu gostaria de me adiantar também, por quê? Porque isso tem um reflexo político, né? Isso tem um reflexo político porque a Itália é um país que hoje vive um que chama-se de inverno demográfico. Ou seja, a Itália, em 5 anos, perdeu 1 milhão de habitantes, 1 milhão de residentes, né? Ou seja, a Itália é um país que, em 5 anos, perdeu 1 milhão de residentes. E o governo, em vez de, eventualmente, criar políticas que fomentassem o retorno das pessoas para a Itália, de alguma forma, ele preferiu um outro caminho, né? E, do ponto de vista político, né, qual é o problema? O problema é que essas modificações, elas trazem, eu pelo menos na minha conta aqui, se eu posso dividir, porque algumas questões às vezes elas são tão próximas que elas se confundem. Mas eu contei aqui 6 problemas graves, vamos chamar de vícios, tá? Com relação ao decreto. O primeiro o primeiro desses defeitos é a retroatividade, né, que é bem conhecida. Por quê? Porque a lei não poderia retroagir, porque, como eu estava explicando, ou seja, nós falamos do Código Civil de 1865, a Lei de 1912, a Lei de 92, elas estabeleciam algo muito claro, que as pessoas, ao nascer, por força da própria lei, elas eram investidas da nacionalidade italiana, mesmo que elas não soubessem ou não pedissem. A lei dizia claramente que elas eram cidadãs italianas. Obviamente que, do ponto de vista do mundo, nós precisamos, para formalizar esse status, nós precisamos agir. Nós precisamos, claro que isso, ninguém pode, por osmose, ver uma pessoa e, ela foi investida da cidadania italiana em 1900 e não sei quanto. É preciso comprovar isso com documentos. E uma comparação com relação a isso, vocês imaginem uma pessoa que nasce no interior do Brasil. A lei brasileira diz que nasceu no Brasil é cidadão brasileiro. Não importa quando, onde, como, porquê, nasceu em território nacional, a pessoa é filha, não importa de quem ela seja filha, com uma única exceção, se for filha de diplomatas em serviço de país estrangeiro, que nem essa é cumprida, diga-se de passagem, eu sei porque eu conheço vários casos, mas enfim, não vou abordar isso. Mas qualquer pessoa, em qualquer situação, a criança nasceu no Brasil. Se ela não for filha de diplomatas, ambos, né, ou seja, a serviço de país estrangeiro, ela é cidadã brasileira. Então, imagine uma pessoa nascida lá no interior, sei lá, de Tocantins, no meio do mato. E ela não é registrada no cartório. Ela não tem documento nenhum. Ela é brasileira ou não é? Ela é brasileira. Ou seja, o registro do cartório não faz dela brasileira. Ele apenas declara que ela é brasileira. O que constitui a nacionalidade brasileira daquela pessoa nascida no interior do Tocantins é um nascimento no território brasileiro. A declaração dela ser ou não brasileira é o registro em cartório, que pode ser feito quando ela tiver 15 anos de idade. De acordo com as leis, se cumprem o que deve se cumprir, testemunhas, isso, aquilo, aquilo outro, registro em cartório, está declarado, ela é brasileira. No caso italiano é a mesma coisa. Só que não é mais o nascimento em território, porém a relação de filiação, que se verifica de geração em geração até chegar àquela pessoa que está ali requerendo a cidadania. Então, o simples fato de um italiano ter tido um filho no Brasil, que ele reconheceu como filho dele, em 1910, esse filho é italiano.
A partir daquele momento, ele é italiano. Ele vive a vida dele na condição de ser latente um cidadão italiano. E assim ele passa para a geração seguinte, para outra e para outra. E muitos me perguntam, mas é só a cidadania italiana que é assim? Eu digo, não. Toda nacionalidade que se dá por ius sanguinis é da mesma forma. Ah, mas por que a cidadania espanhola é assim, a portuguesa é assado, a alemã? Por quê? Porque cada nacionalidade estabeleceu critérios de perda da nacionalidade. Porém, ela estabeleceu a lei que teve um efeito posterior a ela. Então, por exemplo, um cidadão, filho de um cidadão espanhol, ele recebia a nacionalidade ao nascer, porém ele a perdia quando não fazia algo. Então, ele deixava de cumprir algo e ele perdia essa nacionalidade. Consequentemente, ele deixava de ser espanhol e não conseguia transmitir para a geração seguinte a nacionalidade que ele havia perdido, mesmo que ele nem tivesse sabido. Algo que não ocorreu na italiana, porque, repito, o legislador em 1912 ele questionou essa questão da perda da nacionalidade, mas ele optou deliberadamente, conscientemente, por não haver nenhum mecanismo de perda que não a renúncia. Ou seja, a pessoa tem que ativamente agir para querer deixar de ser italiano. Ou seja, nesse meio tempo, e nós podemos citar algo muito recente, a Corte de Cassazione da Itália, que seria equivalente grosso modo ao STJ no Brasil, decidiu que, no caso da grande naturalização, não sei se todos conhecem, não dá para entrar nesse tema, mas a Corte de Cassazione decidiu que não pode ser aceita nenhum tipo de perda tácita da nacionalidade, ou seja, de uma perda sem que a pessoa tenha um concurso de vontade, ou seja, que ela ativamente faça algo para perder. E o que acontece com esse decreto? Esse decreto, no dia 28 de março deste ano, ele declarou coletivamente a perda da nacionalidade de milhares e milhões de pessoas. Ele foi uma denacionalização em massa. E não apenas, que esse é um outro erro, né, que algumas pessoas, às vezes não um erro que faz por querer, é que as pessoas esquecem que o decreto ele não tira a nacionalidade apenas dessas pessoas que, poxa, tantas vezes eu pensei em fazer minha cidadania, não fiz. Não, eu estava comentando aqui antes de nós começarmos, eu tenho um primo cujos 2 filhos não foram registrados, tem 4 e 6 anos, ele não registrou os filhos no consulado. Os filhos dele perderam a cidadania italiana. Ele é cidadão italiano há décadas. Mas os filhos dele perderam a nacionalidade italiana, porque o governo e depois o Estado, através da lei aprovada no parlamento, determinou que os filhos dele perdessem a nacionalidade italiana. Outras pessoas perderam, outros menores perderam a nacionalidade e nem poderão recuperá-la. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque todos esses vícios que eu falei aqui de 6, eles não afetam só pessoas que estão à espera da nacionalidade e cujas famílias nunca fizeram nada. Eles afetam pessoas reais. Ou seja, se eu tenho uma filha de 9 anos e meio, então ela é registrada no consulado, ela é cidadã italiana desde o nascimento. Se eu vier a ter outro filho, esse filho não nasce italiano mais. Né? Ou seja, então, nesse caso, você poderia dizer, bom, tudo bem, né? Porque é para o futuro, né? Vai nascer. De fato, porém, já ele pode infringir outros princípios, né? Que é como aquele da unidade familiar. Né? Enfim, com essa introdução, eu quis passar para vocês um pouco dessa história e também demonstrar e eles vão falar com um pouco mais de profundidade sobre essas questões de inconstitucionalidade, como esse decreto, além de autoritário e violento, ele possui um lado muito frágil do ponto de vista da sua arquitetura jurídica. Então, a possibilidade de ser declarado inconstitucional é muito grande. E, na verdade, dados os vícios que ele contém,
a não declaração de inconstitucionalidade é um perigo para a Itália como nação. Porque são princípios básicos que foram desrespeitados, que talvez muitos nem perceberam. Por quê? Porque eles acham que tocaram pessoas que estão tão distantes, então eu não estou percebendo exatamente o que eu estou fazendo. Mas ele traz dispositivos tão profundamente problemáticos que, do ponto de vista de todas as pessoas que eu li, ou seja, aqui em cima da mesa tem várias análises sobre a questão do decreto, e eu não li até hoje nenhuma, nem longínquamente, que diga que está tudo certo. E o que significa isso? Significa que, claro, ninguém aqui pode afirmar com 100% de certeza que vai acontecer isso, isso, isso. Porém, quero trazer um pouco de segurança para todos, no sentido de que as possibilidades de declaração de inconstitucionalidade são muito grandes. São muito grandes não só por causa de um caso específico ou outro, porque é algo que vai muito além, tá, da simples cidadania dos descendentes. É algo muito mais transcendental. Então, eu deixo aqui essa minha palavra de segurança quanto a esses problemas que são evidentes aos olhos de todos, né? E, obviamente, com a esperança, que também é minha, de que essa mancha no tecido jurídico da cidadania italiana seja corrigida o quanto antes, e assim é a esperança de todos. Obrigado. Daniel, muito obrigado. Realmente muito interessante que você abordou. E eu acho que a dúvida, né, vem exatamente isso que você acabou de falar, né, da questão do fardo, né, de não só nós, né, brasileiros, né, mas todos, né, descendentes italianos se tornarem um fardo, né, para para a Itália em si, né. Então, nessa linha, gostaria de perguntar, Cláudio, assim, o que está acontecendo na Itália, né? Assim, você que chegou, chegou hoje, literalmente, né, da Itália. Se você puder explicar exatamente, se trata de um decreto, ou se trata de uma lei, o que está efetivamente acontecendo, quais são as teses que estão sendo abordadas, as pessoas estão entrando já com processos, estão temorosas porque não há jurisprudência. Se você puder abordar esses assuntos, eu agradeceria. Muito obrigado. Ok, primeramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Minha pergunta, são várias perguntas na verdade, vou tentar de resumir quanto melhor. Nesse momento estamos falando de uma lei, é um decreto que surgiu e que foi transformado, por incrível que pareça, em uma lei. Uma das leis mais monstruosas, na minha opinião, porque afeta vários elementos que o Dr. Dadone evidenziò muito bem, e che eu, como italiano, che moro na Itália, non posso non receber come un'ameaça pelo conceito de direito e de democrazia no paese no quale eu moro. Qual é o problema atual? Nesse momento essa lei traz um efeito retroativo, absurdo, che non è admitido no nostro ordinamento giuridico, ma che querendo está literalmente revogando un direito a todos os oriundos, né, os descendentes do mundo. Portanto, nesse momento, como consequência dessa lei, todos os italianos nascidos no exterior perderam esse direito. Porém, tem um porém. Basicamente, temos que evidenciar que na Itália, graças a Deus, por enquanto, existe uma total distinção como se diz, independência do assetto giuridico do assetto politico. Portanto, a politica pode, infelizmente, emitir leis injustas, inconstitucionais, mas tem sempre a risorsa dos fórum e dos juízes, que na Itália são totalmente independentes e são juízes de carreira, portanto não são indicados pelos políticos. Essa, por enquanto, é uma garantia enorme em termos de certeza de direito e de democrazia. Como que essa lei está impactando nesse momento na história, na vida de todos os descendentes? Como já falamos, essa lei revoga um direito, mas traz com ela elementos de inconstitucionalidade enorme que podem levar com certeza a uma possibilidade de declaração futura de inconstitucionalidade,
che io acredito che vai a acontecer, ma non è una speranza che può essere un elemento che oggi tem una base concreta. Com certeza, para nós que atuamos no setor, traz uma possibilidade enorme de poder recorrer e defender um direito que hoje foi totalmente cancelado injustamente. Por quê? Porque além de não respeitar o princípio de irretroatividade da lei, essa nova lei está trazendo elementos de violação de direitos garantidos pela Constituição. O primeiro é o artigo 3 da Constituição italiana, que fala a respeito da igualdade dos indivíduos perante a lei. Nesse momento, esse monstro giuridico está criando uma categoria de italiano de série A, B, C, D e talvez E. 5 categorias diferentes de pessoas. Portanto, é uma discriminação enorme. E o elemento de discriminação vai voltar de novo na nossa conversa, porque será um elemento fundamental per a ação que deveremos instaurar. Outro ponto em particular é o artigo 22 da Constituição italiana, que indica que ninguém pode ser privado, ninguém pode perder, perdão, a cidadania italiana por um motivo político. Se vamos reparar, a motivação que está com base nesta lei é justamente um motivo político. Porque os políticos italianos pensaram que as empresas que vendem cidadania italiana estão ledendo o direito, a sacralidade do direito italiano. Portanto, politicamente decidiram de cancelar esse direito, junto a várias lamenteiras de comuni, fórum per um número alto de processos. Qual que foi a postura dos políticos? Não pensar de reforçar os órgãos públicos e oferecer um serviço melhor, mas de abolir o problema. O problema é um número alto de pedidos, vamos cancelar o direito. Essa é a base, ok? Nesse momento, eu moro em um país que atua nessa forma. Portanto, essa é mais uma razão enorme. Artigo 15 da Declaração Internacional do Direito do Ser Humano. A cidadania é um bem, é um elemento fundamental do cidadão, do ser humano, que não pode ser cancelado. Só nesses primeiros 4 pontos dá para ver como essa lei é totalmente injusta e frágil perante uma eventual ação jurídica. Como podemos tentar de tutelar a situação de todas as pessoas que hoje perderam, efetivamente esse direito? Primeiramente, a base qual é? O tratatore citou várias vezes as leis da cidadania italiana. Temos que lembrar que todos os hidrodescendentes nasceram em italiano. Isso é um fato. É um fato que, além de ser indicado pela lei, é indicado em sentenças das Cortes Superiori. 24 de agosto de 2022. Corte di Cassazione a seções unificadas. O máximo órgão italiano seria o STF, que não precisa, né? STJ, perdão. É o máximo órgão, a sentença desse órgão tem um valor de uma lei, julgando um aspecto fundamental que para quem atua no setor virou um pesadelo por 2 anos, que era a famosa grande naturalizzação. Julgou que a cidadania italiana é um direito a título originário que se adquire com nascimento, inalienável, imprescritível e sempre exercitável, porque se adquire com o nascimento. Essa é uma base e é uma declaração fixa, sacra, que ninguém pode esquecer e cancelar. Logicamente, essa lei está desatendendo essa indicação, não está respeitando essas indicações, mas nada impede de poder encontrar um ponto para poder agir perante os fórum e, com base naquela que é a história desse processo, obter justiça e fazer sim que ou essa lei possa cair no futuro, ou caso que não caia, ter aquela força jurídica e giurisprudenza que possa garantir para todos uma tutela adequada. A pergunta era mais ampla, né? Não, mas está ótimo, já respondeu, okay. Depois a gente retoma alguns outros pontos. Gabriela, a questão que aborda aqui no Brasil é em relação assim, que os seus clientes, aqui têm te perguntado, assim, quais são as aflições, assim, o que você sentiu desde março de 2025, assim, se você puder dar um panorama em relação a isso, seria interessante. Boa noite a todos. Bom, o sentimento geral, pânico e ansiedade, eu acho que dominou aí os últimos 65 dias, A gente tem uma aprovação aí do decreto bem recente e a maioria dos clientes pergunta, e agora? Eu perdi o meu direito? É o fim? E a gente trouxe esse debate aqui justamente para a gente dizer, não é o fim, é um novo começo. Ou talvez um começo um pouquinho mais tortuoso para a gente chegar no mesmo ponto onde nós estávamos antes. Então, do nosso lado aqui, como eles trouxeram,
A gente tem fundamentos aí muito sólidos, né, para continuar fazendo os pedidos de reconhecimento, mas é normal que as pessoas tenham uma insegurança, porque a gente teve, né, a mídia muito forte falando sobre esse assunto durante todo esse tempo de votação do decreto, e pós-votação também trazendo manchetes dizendo, o direito acabou, só pode fazer a cidadania filhos e netos, ou quase ninguém pode. Então, do nosso lado, a maior dúvida é essa, se é possível seguir ou não, e qual a segurança para seguir, né? Já que a gente diz aqui que a única possibilidade hoje é fazer judicialmente esse pedido. Quando, na verdade, a gente sempre fez, né? Nos últimos 5 anos, nós só fazemos praticamente reconhecimento de cidadania italiana no judiciário italiano, né? Claro, ainda existia a possibilidade de fazer via consulado ou via comune, né? Via residência, mas já não era o maior apelo. As pessoas não queriam se mudar para a Itália em sua maioria e também não queriam aguardar 10 anos na fila do consulado. Então, a gente continua fazendo a mesma coisa que a gente faz há muitos anos, né? Há 10 anos. E essa é a dúvida geral. Depois tem um monte de dúvidas e eu vou deixar você seguir com as perguntas que eu sei que você tem pra gente. Maravilha. Eu acho que vou voltar aqui para o Daniel, né? Daniel, se você puder abordar assim, o que você imagina para a questão da política atual, né? O que isso vai acarretar para o futuro da história da Itália, né? E a política em relação ao que tem acontecido isso. Eu acho que eles não estão entendendo o que vai acontecer. Se você puder dar a sua posição em relação a isso, seria interessante. Algo que eu sempre notei, né, quando falo com alguns políticos, né, na Itália, etc., é que existe um grande desconhecimento, de maneira geral, sobre as comunidades italianas no exterior e, obviamente, não falo apenas da comunidade italiana no Brasil. Eu acredito que a Itália, isso também é um fator que também não cabe abordar aqui, mas existe talvez uma falta de um pensamento mais estratégico, justamente porque um país que perdeu, como eu disse, em 5 anos 1 milhão de habitantes, ele poderia tentar estabelecer políticas que pudessem envolver essas populações fora da Itália, né, para tentar trazer essas pessoas, né, ou levar, melhor dizendo, essas pessoas à Itália e incentivar, né? Só que a Itália tem uma questão estratégica um pouco complicada, que não dá para abordar aqui em poucas palavras, mas claramente se verifica que a política, nesse momento do decreto, ela acabou cedendo a pressões de grupos organizados, né? São 3 grandes grupos organizados justamente para fazer, como estava dizendo aqui o Dr. Laganá, de simplesmente ir lá e acabar com tudo sem meios termos, né? Que na verdade, né, e aí já aproveito a pergunta para falar disso, esse objetivo, né, de acabar com algo que está incomodando, né, por uma questão de conveniência ou interesse do Estado, ou seja, a política ela estabelece que ela tem um interesse de fazer algo. Então, ela vai e toma uma atitude para acabar com algo que ela considera que deva ser acabado. Só que quando ela faz isso, ou seja, quando o governo decide e depois, por ter uma maioria parlamentar sólida, ele torna a lei essa determinação de mudar tudo imediatamente, justamente nessa pressa e nessa afobação, né? nessa determinação que estão muitas bases do erro, né? De como essa legislação foi colocada. E uma delas, que é a questão da segurança jurídica. Né? Isso é muito bem colocado e isso já foi diversas vezes julgado pelas cortes superiores da Itália em relação ao que? A subordinação dos princípios básicos do direito da segurança jurídica aos interesses do Estado. Né? Então, ou seja, os interesses do Estado, por mais nobres que eles sejam, né? Ou seja, eu quero melhorar o problema do comune lotado, do tribunal lotado, é justo, né? Mas, ou seja, esse interesse do Estado ele não é superior aos princípios básicos do direito, do qual a segurança jurídica é um dos princípios básicos. E o que significa isso? Significa que o Estado ele não pode mudar de ideia repentinamente. Então,
De repente eu faço um decreto, mudou tudo, e tudo que existia não existe mais da noite para o dia. Isso é algo que já foi censurado diversas vezes pelas cortes superiores em situações muito menos importantes. Em situações muito menos relevantes do que a nacionalidade. Então, esse é um ponto que coloca e demonstra a fragilidade do decreto, que é a subordinação do direito pelo interesse político. Não só por causa da segurança jurídica, como disse o Dr. Maganá, sobre a questão do artigo 22 da Constituição italiana, que é a perda da nacionalidade por um interesse político, por fins políticos. E a pessoa pode perguntar, pô, mas não é um fim político. O fim é político por quê? Porque a subordinação de uma regra, ou seja, de uma lei, a um interesse que passa pela política. Né? Então, essa é mais uma lesão constitucional que existe nesse decreto 36 de 2025. Entendi. Então, Cláudio, com relação à questão prática, né? Você tem visto, obviamente, imagino que você não atenda só casos de brasileiros, né? Você também de outras nacionalidades. Tem tido, existe interesse em agir de outras nacionais também, buscando judicialmente a nacionalidade italiana? Ou por exemplo, as pessoas estão mais preocupadas porque não há jurisprudência? Assim, o que tem, assim, o que você tem visto, assim, com base nesses meses, não só comparando aqui com o que acontece no Brasil, mas em outros países, nacionais de outros países? Logico, sì, digamos che o effetto dessa nuova lei foi logicamente criar um pânico geral que na minha opinião era exatamente o que o governo queria fazer. Portanto, conseguiram in abstrato a criar esse pânico. O pânico é até justificado no sentido que quem não conhece a matéria e é simplesmente um portador de um direito, justamente vai mudar a história dele de um dia para o outro e não tem os instrumentos para entender o que está acontecendo. E justamente é correto que esteja com medo e pânico. Quem atua no setor, logicamente, conhece a matéria jurídica e conseguiu, eu pessoalmente com a nossa equipe, conseguimos, estando juntos, encontrar rapidamente aquela que per nós é uma solução adequada. Que significa, como já disse anteriormente, podemos sempre recorrer perante os fórum para reivindicar um direito e tentar de obter justiça. A maior preocupação atual qual é? É que justamente a lei foi emanata 20 dias atrás e nesse momento não existe uma giurisprudenza consolidata. In che sentido? Che essa lei in particolare ainda não foi julgada. Ma pensar que não existe giurisprudenza é um pensamento totalmente errado. In che sentido? Nós temos que mudar totalmente a visão que temos dessa matéria, ok? Logicamente, una persona, un direito pensa logicamente non proprio caso individuale, ok? Ma come sempre falo, essa cidadania é uma enorme class action que envolve todos os hijos descendentes que já fizeram o processo ou que poderão fazê-lo. São todos atores da mesma ação. E é uma ação que tem 118 anos de história. Uma história enorme, se você repara. Porque a primeira sentença è del 1907, ok? Corte di Cassazione di Napoli, che già giulgò sobre un aspetto da grande naturalizzazione, indicando che a única forma para avere la cidadania è una declarazione espressa do titolare e che non si può presumere una perca dessa cidadania, ok? A partire da quel momento, logicamente, aspetto giusto si implementò a partire dagli anni 80, no 83, noi abbiamo una sentenza fondamentale che il dottor già citò sobre a cidadania materna, okay? Che è fondamentale proprio per un tipo di processo che oggi volta a essere molto importante per la nuova azione che eravamo a promuovere. Portanto, la giurisprudenza esiste e chegou no seu ápice no 2022, como já falamos, sobre mais uma sentença a respeito daquela a temática da grande naturalização. Qual era o efeito dessa lei? Vou dizer quanto mais rápido possível. Era uma lei brasileira que pretendia agir no passado, do efeito retroativo, cancelando a cidadania original
de todos os estrangeiros que se encontrassero no Brasil entro fino all'800 e a primeira década do Novecento. Ok? Portanto, no nostro caso, os italianos que se encontravam no Brasil naquela época iriam ser automaticamente naturalizados brasileiros, perdendo o direito de ser italianos. Se vocês reparam, é o mesmo efeito dessa lei. Surge hoje, age pelo passado, cancela um direito adquirido desde o nascimento e pretende de retroagir, ok? Portanto, esse ponto já foi julgado. Nós não temos uma sentença sobre essa lei, mas temos uma sentença que trata da mesma matéria. Outro ponto importante, a sentença do 83 estabeleceu a recuperação total de transmissão do direito entre homem e mulher. Porque, como o doutor se explicou, existia essa grande discriminação pela mulher italiana que casava com os estrangeiros. Antes do 1948 não podiam transmitir o direito, com a entrada em vigor da Constituição, esse direito foi transmitido. Esse era um caso típico da giurisprudenza. A mesma mulher que casa com um estrangeiro antes do 48 e tem dois filhos, um no 47 e um no 48. Um, teoricamente, não seria italiano, outro é italiano. Essa sentença julgou que esse tipo di discriminazione è totalmente illegittima e declarò a cidadania. 83 são quase 40 e pouco anos, 50 anos quasi. A lei não mudou, continua sendo uma ação feita perante um fórum, attaccando uma lei que existe, que é ilegítima e que nega um direito. E a mesma situação que nós temos nesse momento. Portanto, podemos juntar duas jurisprudências que tratam o mesmo princípio, o mesmo direito de cidadania, e podemos aplicar aquele que é um princípio básico da democracia. Eu adoro esse princípio, eu adoro até essa palavra, a palavra grega, que fala de amor. Okay? Vou fazer uma citação importante para vocês. Vocês todos conhecem Dante Alighieri, né? O famoso poeta italiano, che scriveva quella grande opera chiamata La Divina Commedia in italiano, ok? È una viagem mistica che lei fa entre inferno, purgatorio, paradiso e al finale di tutto e lì vede Deus, né? E termina questa grande opera con l'amor che muove il sole e le altre stelle, o amor che movimenta o sol e todas as estrelas. E o amor está na base do direito. Esiste um princípio maravilhoso che si chiama il principio di nomofiliaquia. Amor pela lei. Nomo significa lei, filia é amor. Respeito seria em termos mais um pouco mais prático. Amor pela lei, em que sentido? Todos os juízes têm que se uniformar àquelas que são as decisões das cortes superiores que tratam matérias, assuntos iguais ou parecidos. Portanto, com toda essa jurisprudência que nós temos, que tratou sempre da temática iure sanguinis, attaccata pela discriminação materna e pela perca forzada da grande naturalização, nós temos instrumentos enormes para poder atacar essa lei e ter grandes chances, na minha opinião, de poder vencer perante os fóruns, reconhecendo os direitos de todos. Perfeito, muito obrigada. Gabriela, assim, uma dúvida que vem surgindo é com relação aos processos protocolados, né? Isso vai mudar alguma coisa? Por exemplo, se eu não coloquei um menor no processo, né, que eu protocolei, e ele está em trâmite, isso vai gerar algum prejuízo? Se você puder abordar sobre isso. São duas perguntas em uma também. Exatamente. A questão dos processos já protocolados é super latente, até esqueci na minha primeira resposta. Os clientes já protocolados, eles não são afetados por essa modificação que o decreto, a lei nova trouxe, né? A lei foi modificada. Não foram afetados, eles continuam e vão ter o seu julgamento em cima do que tinha o texto antigo da lei. Mas os menores não inclusos com os pais, e aí que teriam que ser inclusos neste momento, o nosso pensamento é que nós não vamos fazer nenhum tipo de interveniência nesse processo dos pais. A gente acha que isso não é o mais prudente para os clientes. A gente acredita que esses menores eles têm outras opções. A que a gente mais gosta é a questão de fazer um novo processo para o menor, um reconhecimento de cidadania italiana do zero para esse menor, apartado dos pais, também pelo princípio do iure sanguinis. Mas alguns podem vir a perguntar que o decreto, a lei, fala sobre a questão de os menores terem uma janela para apresentar o seu pedido de nacionalidade até 31 de maio de 2026, ou aqueles que virão a nascer até um ano do seu nascimento. Só que o que mudou é que,
com a nova lei, esses menores não vão ter a sua cidadania do nascimento. É por benefício de lei. Então, ele passa a ser reconhecido daquele dia em diante. E isso impede a passagem da cidadania para as demais gerações. Por isso que a gente prefere fazer um novo recurso, né, uma nova ação para esses menores e não fazer essa possibilidade administrativa no consulado que existe. É possível, ainda não está totalmente regulamentada. A gente tem visto uma circular do Ministério na semana passada, trouxe uma luz, mas não totalmente o procedimento. Traz uma cobrança de taxa, que antes os menores não tinham nenhum tipo de pagamento para serem incluídos com seus pais no AIRE, para quem já estiver familiarizado com a matéria e sabe o que é AIRE. E agora, esses menores têm que fazer uma manifestação própria, os pais têm que fazer em nome do menor uma manifestação própria, pagar e fazer o pedido administrativo com essa retrocessão. Então, eles falam que esses menores perderam a nacionalidade, por quê? Porque não se nasce mais italiano a partir de agora, e os que não tinham sido, cadastrados junto com seus pais ou não estão dentro do processo também não são automaticamente italianos. Então, hoje, a gente acredita que o melhor cenário é fazer uma ação nova, judicial. Nesse sentido que você mencionou sobre a questão administrativa, hoje, se um italiano, um pai italiano, que venha ter um filho aqui no Brasil, você consegue solicitar a cidadania italiana administrativamente ou judicialmente, ou é algo que não é mais possível com base nessa nova lei? Se você puder responder. Um italiano que tenha um filho hoje, ele vai ter a opção de, dentro de um ano do nascimento desse filho, fazer o pedido administrativo no consulado, a manifestação de vontade, mas é um pedido que não gera efeitos para as futuras gerações, porque daí passa a ser um menor italiano por benefício de lei, e isso hoje não é possível transmitir a nacionalidade com esse tipo de cidadania reconhecida. Mas, se ele fizer uma ação nova para esse menor judicial, ele consegue garantir o reconhecimento da nacionalidade e esse menor pode passar para as futuras gerações. Agora, uma dúvida. Se, por exemplo, ele viaja para a Itália, e tem esse filho na Itália, isso muda alguma coisa? Ou continua, se aplica a mesma situação? No, digamos que por enquanto no esiste un diritto di cittadinanza ius soli in Italia, o ter nascido in Italia oggi non implica nada, o que pode impactar per effetto danorico o que é que o hidrodescendente de segunda geração que já morou na Itália por 2 anos antes de ter um filho tem o direito de transmitir esse direito, mas esse ponto também é uma monstruosidade jurídica, porque como você pode demonstrar que morou na Itália 2 anos antes de ter um filho? É uma lei que, como já falamos várias vezes, tem vários pontos que são totalmente ilegítimos e que não tem um critério, além do jurídico, um critério lógico. Portanto, são todos aspectos que eu, como advogado, estou bem feliz que se encontrem nessa lei, porque isso facilita o meu trabalho em termos de gestão. Porém, da um ponto de vista giuridico, é uma monstruosidade enorme, que afeta um número enorme de pessoas, afeta também pessoas que, igual eu, ok? Eu nasci na Itália e sempre vivi na Itália. Se um dia fosse me transferir em outro país, que seja França, Brasil, Argentina, o problema dessa nova lei irá afetar aquela que sarà a minha família futura. Portanto, até no futuro, vão cortar as gerações de italianos no exterior. É um impacto enorme que nós temos obrigato de combater perante os fórum, pensando de obter uma vitória concreta no fórum, cosa que, na minha opinião, vai acontecer, ou, melhor ainda, conseguir obter uma declaração de inconstitucionalidade que está na base da nossa missão jurídica nesse momento. Perfeito. Perfeito. Eu gostaria de abrir para vocês. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Por favor. Só um minuto, com licença. E também para quem estiver online e quiser fazer uma pergunta, o chat está aberto também. Doutora Ganay, doutora Gabriela, eu queria só tirar uma dúvida. Se há alguma diferença na transmissão da cidadania, se esse italiano, seguindo a pergunta da doutora Gabriela também, se esse italiano que transmite a cidadania para o filho, ele nasceu na Itália ou não, se esse filho nasce no exterior, se há alguma diferença nessa transmissão, só essa diferença só. Se o italiano nasceu na Itália ou no exterior? Se o italiano nasce na Itália, ele vem para o Brasil e tem um filho,
e um italiano reconhecido italiano no Brasil, também tem um filho no Brasil. Esses dois menores estão sob a mesma regra? No. Ou há uma mudança de regra? Nesse momento nós temos um absurdo jurídico, porque tem pessoas igual eu, que nasci na Itália, que posso goder pleno iuris do meu direito de transmissão do direito. E um italiano nascido no exterior, que não seja de segunda geração, não pode goder desse pleno iuris. E é mais uma monstruosidade, é mais uma discriminação entre cidadãos. Porque é importante lembrar esse ponto. Nascer na Itália ou nascer no exterior não significa ser italiano de série A ou de série B. Italiano é italiano, cidadão é cidadão. Hoje essa está dividindo os italianos em categorias diferentes. Estamos voltando a ter um godimento pleno iuris e não pleno iuris, igual no caso materno. Por esse motivo, é verdade, nós não temos sentenças que julgam essa lei, mas temos sentenças consolidadas que julgam exatamente a lesão desse direito, que é diferente. E traz para nós uma enorme chance, né, de poder tutelar todas as pessoas que são afetadas desse monstro jurídico. Obrigado. Alguém mais gostaria? Por favor. Tadori, com a forma com que você expôs, me fez entender, então, que a cidadania, ela não é uma concessão, ela é um direito. É uma atribuição por força, pela simples consequência do efeito da lei. Ela é um direito do cidadão. Ela não é que a Itália concede a cidadania. Ela é um direito que nós temos agora que buscar a garantia. Eu, particularmente, eu não gosto de falar direito. Eu gosto de falar status. A pessoa nasce com um status que ela vai à administração pública ou à justiça para vê-lo reconhecido. Porque quando nós falamos de direito, não deixa de ser um direito. Eu não quero entrar aqui nos meandros, né, etimológicos, é um direito, mas é mais do que um direito. Porque um direito parece condicionado ao exercício. E o status de cidadania ele não é condicionado ao exercício. Ele é um status que nasce com aquela pessoa, né, em que justamente ela precisa agir para vê-lo reconhecido. Tanto é que, do ponto de vista, até obviamente os efeitos do decreto, o procedimento de reconhecimento, que nós usamos também muito a palavra reconhecimento, e lembrando que a gente só reconhece aquilo que já existe, certo? Quando você reconhece alguém na rua, é porque você já a viu antes. Isso não é algo que nasce ali, é algo que já existia antes, né? E quando nós falamos de reconhecimento, existe o quê? Que é a verificação da posse ininterrupta da nacionalidade italiana. Porque nada mais é do que isso. Analisar geração a geração se essa posse não foi interrompida por nada e, portanto, permanece até a data de hoje. É diferente da concessão de nacionalidade, que é um ato discricionário do Estado, em que ele verifica se a pessoa cumpre requisitos e aí ele concede. Você cumpriu esse requisito, eu te concedo a nacionalidade. Existem espécies de concessão diferentes, mas é muito diferente do caso da atribuição, que é algo originalmente. Por isso que se diz que, basicamente, existem dois tipos de nacionalidade. A nacionalidade originária, que é o caso em questão que nós estamos falando aqui, e a nacionalidade derivada. No caso da nacionalidade derivada, ela se constitui com a concessão e o Estado pode mudar as regras a qualquer tempo, porque ele muda a regra de algo que não existe. O problema está, né, em mudar a regra de algo que já existe. E está aí o principal ponto de inconstitucionalidade, que é o que? A retroação, que o decreto anuncia, ou seja, o decreto, ele anuncia claramente que ele está voltando um tempo para revogar a nacionalidade de um número indefinido de pessoas. E quando você lê o texto,
do decreto, que hoje foi incluído na lei, né? Só para entender, né? Porque a gente fala lei nova, lei isso, lei aquilo, então vamos entender. Eu fiz um decreto-lei que é como uma medida provisória. Então ele fica valendo até a conversão em lei. Então ele tem um texto que depois ele foi emendado, ou seja, ele foi modificado na sua redação final, né? E levado ao parlamento para conversão em lei. Aí existe uma lei, que nesse caso é a Lei 74 de 2025, o que ela faz essa lei? Ela vai na Lei de 92, Lei 91 de 92, insere textos na Lei de 91 de 1992 e tira outros textos. E na Lei de 92, ela inseriu um artigo, que é o artigo 3 bis, em que diz o seguinte: os efeitos daquele artigo 1º, voltando no passado, não só desta lei, como das leis do passado, porque ele enuncia as leis que eu estava falando antes, a de 1912, de 1865, de 1983 e afins, e ele diz tudo isso que tinha um efeito no passado é como se não tivesse mais. Ele diz, ó, pessoal, voltamos lá no passado, o que tinha efeito não tem mais. Então, assim, ele claramente retroage e ele não esconde a retroação, ele tenta, de alguma forma, disfarçar, mas ele não consegue, né? E é por isso que eu gosto de dizer que foi o quê? Uma perda, foi uma revogação em massa de nacionalidade, né? E algo que já nasceu com o indivíduo, que, justamente pela sua pergunta, não foi algo que o Estado concede quando a pessoa pede. O Estado verifica que já existia. Só rapidinho. Queria agradecer, essas intervenções têm sido ótimas. Por favor, façam as perguntas que têm sido realmente bem interessantes. Obrigada, gente. Doutor Lagana. Doutor, o senhor falou que na Itália os juízes são de carreira, né? Então, assim, em nenhum tribunal existe juiz indicado, quinto constitucional, como tem no Brasil? E uma segunda questão, na Itália, existe assim uma politização do judiciário, como aqui no STF, por exemplo, ou não? No, por enquanto, graças a Deus, não mexeram na justiça italiana, portanto, os juízes são de carreira, não tem influência política nas decisões, existe unicamente o respeito daquela que é a lei. Portanto, inclusive, no caso em particular, esse governo tem como característica aquela de emitir decretos-leis. Depois vamos entrar no detalhe do decreto, perché già è un strumento che è inadeguato a regolamentare una materia come a cidadania italiana. Ma este governo já viu cair decretos emitidos e leis emitidas perante os fóruns. A última é até recente. Portanto, essa distinção é indipendência enorme, é a base da democrazia italiana, é a base do nosso direito, repito, é a única esperança que nós temos hoje como cidadãos que moram no exterior e como cidadãos que moram na Itália. Por enquanto, a única via de esperança são os fóruns. Eu confio totalmente naquela que é o julgamento dos juízes, naquela que é a história do nosso processo e daquela que foi sempre orientamento judicial a respeito de um direito fundamental como a cidadania italiana. Portanto, para concluir, sim, são independentes, não são politizados e, por enquanto, aproveitamos até considerar assim. Por favor. Queria só complementar com uma questão. A Corte Constitucional, né, que é como se fosse o STF, embora é uma comparação grosso modo, tá? A Corte Constitucional na Itália é formada por 15 juízes. E eles são formados por diversas maneiras. Esses juízes são indicados, né? Então, 5 deles são indicados pelo presidente da República, que costuma e é super partes, ou seja, ele não é político, ele é o presidente da República, ele é o chefe de Estado, ele não é político. Depois, um outro terço é feito pelo próprio Poder Judiciário, em diversas suas fases, não vou entrar aqui nesses pormenores, e um quinto é indicado
pelo parlamento em sessão comum, ou seja, Senado e Câmara, que eles decidem quem serão esse terço da Corte Constitucional. Então, mesmo aqueles que são indicados por um órgão político como é o parlamento, tem que existir um acordo, digamos, entre os grupos políticos, né? E recentemente foram indicados, e eles têm uma composição bastante variada. Então, confirmando o que foi dito pelo Dr. Laganá, as cortes superiores italianas são bem menos politizadas do que o que acontece no Brasil. Não vou entrar no mérito, né, sobre essa questão, embora eu possa te afirmar que uma reforma parecida no Brasil sobre isso, ela cairia no STF. Com crítica ou não crítica que nós possamos ter ao STF, nem o nosso STF aceitaria uma coisa desse tipo, né? Então, assim, com relação à composição da corte, porque muitas pessoas perguntam, poxa, será que não houve um acordo entre o governo e as cortes para acabar com tudo? Olha, isso é uma possibilidade absolutamente remota e, repito, o doutor Lagana já disse, eu já disse, não envolve só a cidadania lá do descendente que ninguém está vendo, é um negocinho mínimo. Não. As lesões, a questão do Estado de Direito, são várias. Ele disse uma aqui que eu tinha até me esquecido, que é a principal, que é o uso do decreto-lei para regular algo como a nacionalidade, que é dos vícios, não é o único vício que ele é formal, ele não é substancial, e ele é tão importante quanto. Por quê? Porque é o uso de um artifício que jamais deveria ter sido utilizado para regular algo tão importante como a nacionalidade. Aqui no Brasil, só uma última. Aqui no Brasil, um juiz pode declarar uma ação inconstitucional, né, através do controle difuso. E tem o controle concentrado, que é através das ações constitucionais. Na Itália, é da mesma forma? E aí, se tiverem decisões dessa forma, isso ajuda a Corte Constitucional depois? Como é que funciona? É um pouco complexa. Digamos que não podemos fazer uma comparação entre países diferentes e estruturas diferentes. Com certeza, a respeito daquele que é o problema que temos que enfrentar hoje, ou seja, essa lei, que, repito, é inconstitucional sob vários pontos de vista, nós temos uma estratégia que imaginamos possa chegar a um ponto ao qual declarará inconstitucional essa lei. Em que sentido? Primeiro, nós como advogados não podemos acionar solicitar um levantamento constitucional perante um juiz, ok? Mas dentro das ações podemos solicitar esse juízo. Em que sentido? A partir do decreto, todos estão num break, né, dentro dos nossos processos, mas quando voltamos a fazê-los, inserimos dentro da ação uma petição de levantamento de questão de constitucionalidade. Para fazer o quê? Para que o juiz de primeira instância, de primeiro grau, possa aceitar esse pedido e repassar o julgamento pela Corte Costitucional. Okay? Qual é a estratégia atual? Em todos os processos, iremos aplicar esse pedido. Como vocês sabem, hoje em dia, a matéria é julgada em vários fóruns da Itália. Portanto, é suficiente que um juiz na Itália possa aceitar esse levantamento. Se ele aceita, ripasserà o julgamento pela Corte Costituzionale. A nostra idea, a speranza, né, è che a Corte julghi incostituzionale tudo a partir do instrumento decreto, che agora quero approfondire un po' questa parte. O decreto è un strumento emergenziale, okay? Che è utilizzato unicamente per caso di estrema urgenza. In Italia, durante l'epoca della pandemia, o Presidente Conte utilizzò o decreto per poter regolamentare algo di immediato, perché? Perché la sicurezza pubblica era in pericolo. La cittadinanza italiana, iuris sanguinis, non rappresenta un elemento di urgenza. Non penso che os milhões de descendentes sejam todos potenciais terroristas. Entre vocês não vejo potenciais terroristas, espero que a impressão seja corretta, ma o strumento è inadeguato. Inclusive, o decreto in sé, per la forma con la quale foi utilizzato, è una mera forma di non ter democrazia, perché non submettere lo giuramento di un mareo Parlamento.
e è una caratteristica che è tipica di un governo totalitarista. Sabemos o que isso pode gerar. Inclusive, o decreto, além de ter o caráter emergencial, tem mais uma característica: tem que ser homogêneo, ou seja, tratar um único assunto. Okay? Esse decreto tratta vários assuntos, portanto, è un strumento inadeguato che non foi utilizzato in una forma corretta. Portanto, già di per sé mesma, essa nuova lei che parci con base a questo decreto, parci da un vizio di forma enorme. Portanto, con todo esse princípio e con todos os pontos de inconstitucionalidade, acreditamos que um juiz, pelo menos na Itália, irá aceitar esse pedido e a speranza è che in un prazo di talvez 2 anos podemos chegar a ter um julgamento de constitucionalidade que possa declarar ilegítima esta lei e voltar ao princípio de sanguinis que nós conhecemos e que não tem gerações. Boa noite a todos. Minha pergunta é para o Dr. Cláudio, mas também extensiva a todos os membros da mesa. Queria falar sobre a atual conjuntura. Tá? Últimas notícias que a gente consegue acompanhar pela internet e tal, fala que por volta do dia 24, 20 alguma coisa, haverá uma votação na Suprema Corte. Eu queria entender um pouco melhor como está esse panorama do aspecto jurídico, já falando para frente, né? Não tanto em relação para trás. Digamos que o inimigo número 1 é a internet, porque circulam informações que são um pouco fuorviantes. Sim, vai ter um julgamento dia 24, foi feito da un giudice di Bologna e gli poi seguirono Roma, Milano e Firenze, non mi lembro mai, di levantamento di quest'ora di costituzionalità a rispetto da lei, diciamo, originale, aquela antiga, che non implicava, che non contemplava un limite di ereção, ok? Portanto, o julgamento sarà feito unicamente com base nos princípios indicados nessa lei. Ao meu parecer, é muito difícil que a Corte possa julgar sobre uma lei che, querendo ou não, hoje é totalmente anacronistica, porque continua existindo, ma foi modificada esattamente na parte na qual não tem limite di gerações. De qualquer forma, o julgamento sarà unicamente sobre a struttura normativa antiga. Qualquer juízo é difícil que possa impactar sobre a nova lei, teoricamente pode até acontecer que eles indiquem que não é inconstitucional não ter gerações e isso possa influenciar futuramente os juízes, mas não vejo um impacto importante. Repito, na minha opinião, acredito que a Corte não vai nem se expressar a respeito disso, tendo in vista che a matéria in si já não existe mais. De qualquer forma, tendo em vista que é um ponto muito importante que vários clientes, né, utilizam, eu não penso que esse eventual julgamento possa ser um motivo para aguardar a entrada em ação ou para não entrar em ação. Da um ponto de vista meramente estratégico, esse é o momento melhor para entrar em ação. Por quê? Porque lei hoje si incontra na sua massima espressão de fraqueza. Okay? Inclusive, hoje em dia nós lidamos com um problema que, por incrível que pareça, é até maior, até superior ao problema da lei, que é o custo dessa ação. Okay? Em janeiro de 2025, o custo da ação judicial mudou de forma muito impactante. O contributo unificado, que foi sempre de 545 euro por ação, independente dos requerentes, foi transformado exclusivamente pelos processos juris sanguinis a um custo individual de 600 euros. Nada impede que o governo possa pensar successivamente, como a nova lei orçamentária, de aumentar novamente esse imposto. Portanto, hoje eu penso, estou bem convencido disso, a lei é fraca, temos giurisprudenza, tem um custo importante para enfrentar, não adianta aguardare un momento, aguardare un julgamento che di qualche forma non sarà no dia 24 di giugno, ma sarà talvez in ottobre, in settembre, non sei. Oggi o che vale é ter consciência de um ponto principal. Todos vocês são italianos desde o nascimento. O que estão subindo nesse momento é um abuso, okay? Un'offensa
ao direito, à história da vostra família, ao respeito que você tem que levar para a sua família. Portanto, hoje é um momento importante para poder dar entrada em tudo e defender o vosso direito. Não sabemos se futuramente poderão ter outras intervenções que poderão impactar dal ponto di vista econômico eventuali ações. Portanto, não aguardem essa sentença, não vai ser vinculante para poder dar entrada ou não no vosso processo e não é vinculante para o vosso direito. Na verdade, eu tenho muitos clientes por dia, né, que entraram com a ação, e os que não entraram falam assim, bem na minha vez. E não foi falta, né, de a gente sempre dizer que o momento sempre é agora, o momento sempre é agora. E isso a gente vem repetindo também exaustivamente nesse tempo de nova lei. O momento continua sendo agora, porque outras coisas que podem dificultar podem acontecer. O direito é legítimo, nasceu com a gente e vai permanecer. Isso aqui, né, acho que já ficou claro hoje na nossa explanação. Mas existe a questão econômica que o Cláudio trouxe, que pode ser realmente o maior obstáculo que a gente pode encontrar, uma vez que, né, preços em euro são mais complicados para nós que estamos aqui na América do Sul. Então, esse ponto que vocês falaram de ingressar com a ação é exatamente o que eu ia colocar, e eu acho que vocês explanaram de uma forma brilhante, que realmente o momento é de entrar com a ação de imediato. E eu queria apenas, assim, eu acho que para concluir, entender dos prazos, né? Assim, que eu acho que é uma questão que todos perguntam, qual é o prazo hoje em dia, né? Antes dessa nova lei, desse novo decreto, né? Qual era o prazo, né, que se era esperado, e como é que vai ser esse prazo, né, se existe uma estimativa de prazo para essas novas ações. E depois, se possível, acho que a gente poderia dar as considerações finais, né, para a gente agradece aqui a todos que estão aqui já são quase 9 horas da noite, né, então, se pudesse abordar esses temas e depois concluir, agradeceria. Muito obrigada. Claro. Essa é uma dúvida super frequente também da relação do prazo. O prazo continua o mesmo. Sim, em teoria o mesmo. A gente vai acionar o judiciário da mesma forma que nós fazíamos antes. Então, sempre as ações ordinárias têm ali o prazo de 2 anos, 2 anos e meio para ter uma sentença conhecida. Claro que nós não podemos, né, negar que pode acontecer grau recursal e aí alongar um pouquinho mais esse prazo, ou então a gente ter a sorte de um processo premiado subir para a Corte Constitucional e também ter esse prazo alongado até a resposta da Corte. Então hoje eu falo normalmente entre 2 a 5 anos, mas não é para todos, porque eu acho que, né, o Cláudio trouxe essa questão sobre as cortes, né, protegerem o direito, as cortes superiores, mas a gente não pode negar que o juiz ordinário pode reconhecer a cidadania de imediato, né? Pode e deve, nós esperamos isso, e nós temos ali alguma luz no fim do túnel, quando a gente vê aí uma sentença recente de Campobasso, o juiz já deu uma sinalização mais amigável com relação ao decreto, a gente tem aí notícias de juiz de Torino, também falando, podem mandar aqui, inclusive mandem a questão constitucional que eu vou subir para a corte, então a gente tem aí os magistrados dando aí sinalizações positivas, e o primeiro grau também pode ser uma chance. Então hoje a gente fala de mesmo prazo, ou no máximo, se a gente cair aí numa roleta de apelação, esse prazo ir a 4 anos, 4 anos e meio. Quer complementar, Cláudio? Eu só vou dizer um último ponto, depois vou parar porque falei demais hoje. Eu queria focar unicamente sobre essa nova ação, essa nova argumentação. Eu falo como advogado e não estou aqui até confortável que ninguém tirou meu direito, logicamente, ma da un punto di vista meramente giuridico, in comparação com aquele que era o processo antes de entrar em vigor dessa modificação de lei, essa nova argumentação é a mais poderosa que já foi utilizzata na área civile italiana. Perché? Primariamente o processo, antes di entrare in vigore dessa modificação de lei, era um processo contra a demora das filas consulares, ok? E a base probatoria era uma base sinceramente fraca, era um print de uma página de um site de um consulado. Nunca foi levantado perante um fórum, perante um juiz, uma questão de legitimidade constitucional, de lesão de direitos adquiridos como cidadania italiana, de lesão de direitos constitucionais. Portanto, da um ponto de vista meramente crítico, jurídico, essa ação traz elementos tão importantes e impactantes que transforma ela in una ação totalmente poderosa che teoricamente
poderia garantir mais chances de vitória a respeito daquela antiga, que, repito, chegou a um ponto de ter giurisprudenza, sim, ma a giurisprudenza foi criada. Os primeiros processos não eram tão fáceis como os últimos, porque a base rogatória era pouca. Se vocês consideram alguns fóruns na Itália, como Genova, por exemplo, que não aceitam o pedido com base no princípio do fórum. Por quê? Porque é uma base rogatória não particolarmente forte. Hoje, com essas lesões que temos, a ação leva junto com ela elementos tão fortes que, repito, não garantem uma vitória, porque é impossível garantir algo perante um fórum, mas, com certeza, os instrumentos e os argumentos que temos hoje são os mais importantes da história desse processo. Ok? E sobre isso, talvez aqui transformando em palavras talvez um pouco mais simples, isso é o que se chama de interesse de agir, né? Então, quando a pessoa, antes das modificações, o interesse de agir era o consulado demora. Ah, mas você já esteve 2 anos na fila, ou seja, que seria o prazo máximo. Quantas vezes tentou o site, não o site? Então, essa base era uma base, com certeza, um pouco mais fraca. Agora, a base de todo mundo que pretende ver esse direito reconhecido pelo Estado, através do Poder Judiciário, é uma base evidente, é uma base autoevidente. Por quê? Porque, literalmente, uma lei diz que você perdeu o status com o qual você nasceu. Então, do ponto de vista do advogado, é um argumento extremamente sólido e de fácil comprovação, né? Obviamente, repetindo, ninguém pode garantir nada, porque isso é só o juiz, né, que vai decidir sobre aquilo e depois as outras instâncias, mas sem dúvida nenhuma, do ponto de vista processual, é um caso mais sólido do que o anterior, né? Ou seja, do ponto de vista da instrução, né? E para finalizar essa participação de hoje e da minha parte, eu acho que todos aqueles que possam fazer o seu pedido devem. E por que devem? Porque o objetivo das pessoas que elaboraram o decreto e que querem nos apagar é fazer-nos desistir. Ou seja, o objetivo deles é nos vencer pelo cansaço, nos desestimular. Então, é óbvio que qualquer pessoa que precise despender não só do seu próprio tempo, como de recursos, é claro que ela vai fazer uma análise racional sobre como agir. Porém, do ponto de vista da nossa história pessoal, sobretudo aqueles que sempre quiseram fazer isso, mas viam um obstáculo aqui, outro acolá, e por algum motivo chegaram até agora possam dizer a si mesmo, poxa, justo na minha vez, nós não dá para desistir agora, porque as bases estão aí, como foi explicado aqui até agora. E desistir agora é fazer exatamente o que as pessoas que quiseram tomar esse direito planejaram. Então, todos aqueles que puderem, né, ou que possam fazer esse sacrifício, façam, porque nós precisamos demonstrar para a justiça de que um direito foi lesado, de que algo aconteceu contra essa história, né? Então, eu particularmente tenho dito a todos, isso independentemente do advogado escolhido ou do meio escolhido, que as pessoas procurem a justiça, né? Porque a justiça assiste a quem procura. Eu queria agradecer imensamente a todos vocês, né, que falaram, foi acho que muito enriquecedor, né? O debate realmente foi bastante dinâmico, né? Eu acho que a gente conseguiu responder às perguntas, né,
todos aqui tinham. E queria agradecer, obviamente, a todos aqui que estão participando, tanto presencialmente como virtualmente. E estamos aqui. Eu também queria convidar, né, a todos que estão aqui presencialmente, que infelizmente que estão virtualmente não vão poder participar do limoncello, né, que o pessoal trouxe aqui para a gente saborear, né? E fecho com esse agradecimento e ao time aqui também do marketing aqui do escritório. Obrigada, gente. Um grande abraço. Excelente. Foi excelente. Ai, que bom, né? Aqui. Então. Isso que eu ia falar. A gente já saiu. Acho que eu queria. Foto, pessoal, já. Vem todo mundo um pouquinho mais pra cá. Mas olha aqui, 1, 3, 2, 1. Só mais uma. Eu podia ficar no meio agora, porque meio, Agora que ele sorriu. Aproveita, Do lado do nosso sorriso.